Boa noite, meus caros amigos, amigas. Estamos aqui já nos preparando para fazer a nossa reflexão sobre a liturgia desse domingo, que é sobre a Epifania ou a Teofania, né? Que nós chamamos de manifestação de Cristo aos Reis Magos. Convido a você para rezar comigo. Vamos pedir ao Senhor a sua graça, a sua bênção, para que a gente possa fazer uma boa reflexão, para que possa ser bom para a edificação da nossa fé. Que nós possamos compreender esse mistério que a Igreja coloca diante dos nossos olhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus caros amigos e amigas. Neste domingo, a Igreja coloca para nós a celebração da Epifania, né? Ou Teofania, que quer dizer o quê? A manifestação de Deus. Cristo que se manifesta aos pagãos. Ele já tinha se manifestado aos judeus, no dia do seu nascimento, aos pastores. Então, primeiro ele quis apresentar ao seu povo. E é muito interessante que ele quis apresentar aos pastores simples de Belém, que na noite vigiavam os seus rebanhos, ali no chamado Campo dos Pastores, que existe até hoje lá na Terra Santa, um lugar muito bonito, que existe inclusive aquelas cavernas onde eles abrigavam com suas ovelhas, e ali o anjo apareceu dizendo, né, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados, né? Hoje nasceu para vós o Salvador, o Cristo Senhor, né? E vocês vão encontrar esse menino, o sinal que eu dou, vocês vão encontrar um menino envolto em faixas. E os pastores foram muito alegres, pobres, simples, né? Como o próprio Jesus nasceu pobre e simples. Mas também Jesus quis se manifestar aos pagãos, porque ele não veio salvar só os judeus. Isto foi uma coisa que custou muito para os judeus compreenderem, que o Cristo não veio só, a salvação não era só para eles. Por isso que quando São Paulo começou a apresentar Jesus como Salvador, também dos pagãos, quiseram matar São Paulo, quiseram matar os apóstolos, mataram São Tiago, mataram Estevão, porque eles não aceitavam que a salvação fosse o Deus deles, né, pudesse ser salvador também dos outros povos. Lamentável, né? Bem, as leituras que nós temos hoje, a primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 60, versículo de 1 até 6, mostra exatamente, né, que todos os povos virão adorar o Senhor. E eles vieram representados nos magos, né? Então a leitura diz, apareceu sobre ti a glória do Senhor, sobre Jerusalém. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Jerusalém significa para nós hoje a igreja, a Sião, né? Onde Deus mora. Eis que está a terra envolta em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor. É a vinda de Jesus. O povo todo vivia, como diz o profeta Isaías, lá no capítulo 9, né? Aquele povo que vivia nas trevas, na sombra da morte, viu o Salvador, surgiu a luz, né? Os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão da tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê,
Todos se reuniram e vieram a ti, teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. O profeta está anunciando que, com a vinda do Salvador, os povos vão a eles. E hoje, depois de 2000 anos, meus irmãos, todas as nações praticamente conhecem o Senhor. Mesmo nações que conhecem muito pouco, como principalmente as nações da Ásia, né, onde, por exemplo, no Japão, são poucos católicos, poucos cristãos, mas já existe ali a presença, né, de Cristo da igreja. E aí diz aqui, né, será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efá a te cobrir. Virão todos os de Sabá trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Olha que profecia bonita que está aqui no finalzinho, né, desse capítulo 60 de Isaías, onde ele já fala que virão, né, trazendo ouro, incenso e proclamando a glória. Exatamente os que os magos trouxeram: ouro, incenso e mirra, né, que tem um simbolismo muito forte. O ouro para o rei, né, o incenso para Deus e a mirra para o homem, o cordeiro, que um dia seria imolado. Esse é o sentido, né, dos dons que os magos trouxeram. Bom, depois nós temos aqui, né, outra leitura dos Salmos, que exatamente canta essa maravilha, o Salmo 71, né? As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar, mesmo que não sejam todos, mas em todas as nações haverá adoradores de Deus. Dai ao rei vossos poderes. O rei é o Senhor Jesus, Senhor Deus. Vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo. Com equidade ele julgue os vossos pobres. É a previsão já do salmista falando de Jesus. Nos seus dias a justiça florirá. Cristo é o rei justo. E grande paz, até que a lua perca o brilho. Grande paz, ele é o príncipe da paz. De mar a mar estenderá seu domínio, toda a terra, né? E desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer os seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer oferendas, tributos. Quer dizer, já era uma previsão, né, no Antigo Testamento, de que os pagãos viriam a Jesus, né? Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Libertará o indulgente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Tá aí, a gente vê aí, então, o salmista já anunciando a glória do Messias que viria. Na segunda leitura, depois na leitura do Evangelho, nós vamos desdobrar um pouco mais essa reflexão. Na segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 2 até o versículo 6, né, fica bem claro o tema esse, né? Agora foi-nos revelado que os pagãos, né, são coherdeiros das promessas. Então São Paulo deixa claro aqui nesse texto: os pagãos também são coherdeiros das promessas de Cristo, né? Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Ele está falando para os pagãos, a carta para os efésios, que não eram cristãos. Esse mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos, esta é a revelação. Este é o mistério. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa de Jesus Cristo por meio do Evangelho. Então São Paulo deixa claro aqui o grande mistério que Deus agora revelou, né, com a chegada de Jesus. Revelou aos profetas, revelou aos apóstolos.
né? A salvação não é só para os judeus, a salvação é para todos os povos. E nós estamos incluídos nisso, porque nós não somos judeus. Pode ser que alguém que me ouça seja judeu, maravilha. Você foi o primeiro contemplado, mas depois toda a humanidade foi contemplada. Porque toda a humanidade, meus irmãos, estava condenada à morte eterna por causa do pecado original. Então, Deus formou o povo de Israel. Não foi para salvar só o povo de Israel. Foi para que no povo de Israel nascesse o Messias, para que a salvação fosse levada a todos os povos. O povo de Israel deve se sentir muito feliz com isso, muito orgulhoso com isso. Entender que Cristo veio ao mundo, o Salvador, o Messias, veio ao mundo através deles, para que pudesse salvar o mundo inteiro. Mas, infelizmente, meus irmãos, não reconheceram Cristo como Messias. Bom, mas vamos seguir aqui para a leitura do Evangelho. O Evangelho de hoje, que é de São Mateus, capítulo 2, versículo de 1 até 12, narra esse fato extraordinário, que nós precisamos aqui desdobrar com calma, né? Eu queria mostrar a vocês uma obra muito interessante, que são os sermões de Natal e de Epifania, do grande São Leão Magno, doutor da Igreja. É uma obra que foi publicada pela editora Voz há muito tempo, lá por volta de 1970, mas que tem maravilhas de homilias, várias homilias, vários sermões que São Leão Magno fez durante a sua vida, que ele foi Papa do ano 440 até o ano 460. Muito bem, então o texto aqui de São Mateus diz assim, né? Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando onde está o rei dos judeus que acaba de nascer. Eu queria aqui já ir explicando alguma coisa, né? Jesus nasceu em Belém, como o profeta Miqueias já tinha anunciado, né? É de Belém que vai nascer o Messias. E nasceu em Belém. E nós sabemos como aconteceu isso, né? Maria e José moravam em Nazaré. Vieram até Belém, uma viagem de mais de 100 quilômetros, com Maria grávida, porque houve aquele recenseamento, né, do imperador romano, Augusto, mandando que todo o povo se apresentasse na sua cidade natal, e como José era dali da tribo de Davi, de Belém, então foram até Belém, né, e foram ali se alistar, né, e ali nasceu o Salvador. Outra coisa, Herodes, o Grande, né, era o rei ali de toda a Palestina, de Jerusalém, né? Herodes não era judeu, ele era arameu, era meio judeu, mas não era judeu. Mas ele se tornou um vassalo de Roma, porque ele ajudou numa batalha que o imperador César teve no Egito, ele ajudou César a vencer uma batalha ali. Então César deu de presente para ele a Terra Santa, que já estava dominada pelos romanos, desde o ano 70 a.C., quando o general Pompeu invadiu a Terra Santa e tornou os judeus, né, vassalos de Roma. Então César deu de presente para Herodes, né, ser ali o rei da Judéia. Era um homem sanguinário, um homem terrível, um homem que ele teve cerca de 10 mulheres, matou quase todas elas, matou seu sogro, matou 3 dos seus filhos. Era um homem bárbaro. Ele tinha uma mania de perseguição. Qualquer coisa que ameaçasse o seu trono, o seu reinado, ele mandava matar, né? Quem conta tudo isso é o historiador Flávio Josefo, judeu do primeiro século, né? Na sua obra As Antiguidades Judaicas. Então são fatos históricos, não é lenda. Né? Flávio Josefo escreveu, ele foi historiador romano, judeu do primeiro século, né? E conta essas barbaridades que o Herodes fazia. Por isso a gente sabe de todos esses dados, né? Então é esse Herodes o Grande que vai mandar matar as crianças para ver se mata Jesus. Eu quero lembrar que houve 4 Herodes importantes que aparecem na Bíblia. Herodes o Grande, depois teremos o filho dele, o Herodes
Antipas foi aquele que matou João Batista e que também zombou de Jesus, quando, né, Pilatos mandou ele a Herodes, era o Herodes Antipas. Depois teve mais um neto de Herodes, né, Herodes Agripa I, aquele que matou São Tiago, maior, e o Agripa II, aquele que São Paulo encontrou com ele ali na região de Cesareia. Foram 4 Herodes. Mas o pior foi o Herodes o Grande. Bom, diz aqui o texto, né? Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Que coisa impressionante. Os magos, né? Ele diz aqui, né? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Que coisa maravilhosa. Quem eram esses magos? Esses magos, pelo que nós sabemos hoje, dos estudos feitos, eram provavelmente da região da Pérsia, onde hoje fica o Irã, a região ali da Pérsia, né? E eles eram entendidos de astros, conheciam um pouco de astronomia, especialistas em estrelas, né? E eles sabiam, né, que os judeus esperavam o Messias, o Salvador. Porque uma coisa muito interessante que aconteceu com o povo judeu foi o seguinte, a chamada diáspora. Muitas vezes o povo judeu foi espalhado pelo mundo. Eu já falei aqui que 70 anos antes de Cristo, o Império Romano dominou a Palestina, o general Pompeu, e levou muitos judeus presos para Roma, e muitos se espalharam por toda parte para o Oriente. Então, o mundo inteiro ali no Oriente conhecia os judeus, muitos conheciam a Bíblia, por quê? Porque os judeus abriam sinagogas no Oriente, e muitas pessoas, mesmo que não eram judeus, frequentavam as sinagogas. Ora, um exemplo disso que você pode lembrar é aquele eunuco em que o diácono Filipe, né, encontrou com ele no caminho, e ele estava lendo o quê? O profeta Isaías. E aí o diácono Filipe perguntou a ele, o que você está lendo? Estou lendo aqui Isaías. Mas você entende o que você está lendo? Não, não entendo, não tem ninguém que me explique. Então aí, né, ele estava lendo exatamente sobre a paixão de Cristo, capítulo 53 de Isaías. Né? Então o diácono Filipe explicou para ele. Explicou de maneira tão convincente que o eunuco da rainha de Candace, né, parou o carro, né, a sua carruagem, seus cavalos, e disse, olha, tem água aqui. Quem impede que eu seja batizado? E batizou aquele eunuco da rainha, quer dizer, lá do Oriente. Então isso mostra que o Oriente já conhecia essa profecia da vinda do Messias de Israel. E muitos acreditavam. E esses magos acreditavam, né? Esses reis acreditavam, porque quando eles perceberam, claro, aí entrou a mão de Deus, aí entrou um sinal extraordinário. Eles notaram uma estrela diferente, né? E já havia uma cultura de que quando o Messias chegasse, a sua estrela se manifestaria. Eles já esperavam isso. Então, quando apareceu uma estrela diferente, claro, a estrela no céu e a graça no coração. Então, eles imediatamente disseram, vamos segui-lo. É o que eles falam aqui, né? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Que coisa bonita. Viram a estrela, acreditaram, a fé brotou no coração e eles seguiram a estrela. Aí chegaram a Jerusalém e ninguém sabia de nada. Claro, eles foram ao rei de Jerusalém. Bom, o rei deve saber, o rei deve estar preparado para... O rei já deve estar fazendo ali a maior festa para o Messias. E chegou lá, ninguém sabia de nada. Diz aqui o texto, né? Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Que história é essa? Que nasceu um Messias, né? E ninguém sabia de nada. Que coisa impressionante, meus irmãos. Os pastores já sabiam, em Belém, os magos já sabiam, e o povo judeu não sabia, e não acreditava. E Herodes acreditou, porque ficou com medo. Se não acreditasse, ele não ficava com medo. O quê? Nasceu aí, falou para os magos, o Messias, com medo de, né,
de Jesus, roubar dele o trono, como se Jesus viesse para ser um rei terreno, como se Jesus não tivesse dito para Pilatos, meu reino não é deste mundo. Né? Então ele fala para os magos, vão até lá, depois vocês voltem aqui para me dizer onde é que está o menino, que eu quero ir também adorá-lo. E é interessante que aí a estrela sumiu. A estrela sumiu. Eu fico pensando comigo, na minha reflexão comigo, eu tenho a impressão que, né, os magos podem ter pensado assim, meu Deus, eu acho que nós erramos. Chegamos em Jerusalém, ninguém sabe de nada. O rei não sabe de nada. Eu acho que nós erramos. E a estrela sumiu. Como diz o caipira, vamos voltar para trás. Vamos voltar para a nossa terra. Eu acho que nós erramos. Mas não. Eles continuaram. E a estrela reapareceu. Diz aqui o texto, né? Herodes reuniu todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei. Olha como é que Herodes estava com medo e acreditou. Reuniu os sumos sacerdotes e os mestres da lei, eram os escribas que entendiam de tudo, né? E responderam, perguntavam onde é que o Messias deveria nascer, responderam em Belém da Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta Miqueias, né? E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Porque de ti nascerá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. A profecia era exata. O pastor que vai guiar o meu povo vai nascer em Belém. Pá. Entregaram os sacerdotes, doutores da lei, colocaram claro para Herodes. Herodes então disse para os magos, vão então até Belém. Se encontrarem o menino, depois vocês vêm e me contam que também quero adorar. Né? Então Herodes chamou em segredo os magos, procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Olha, ele acreditou. Né? Depois os enviou a Belém, dizendo, ide e procurai, obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrares, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até pairar sobre o lugar onde estava o menino. A igreja reaparece. Sabe, nós também, sabe, gente? De vez em quando aparece uma estrela na nossa alma, né? De vez em quando parece que a luz de Deus brilha na nossa alma, nos chamando para uma vida mais santa, para uma vida mais ligada a Deus, para uma vida de mais oração. Não é verdade? De vez em quando você não sente esse lampejo da graça de Deus na sua alma, assim? Mas também de vez em quando some. De vez em quando parece que Deus sumiu, especialmente nos momentos de aflição, de tribulação, de problema. Parece que a gente reza, a oração bate no teto, não chega até Deus. Mas aí é a hora de perseverar. Perseverar como os magos perseveraram. Perseverar na oração. Perseverar na graça de Deus que a gente encontra nos sacramentos. Confissão, Eucaristia, meditação da palavra, oração do texto. Não redar o pé. Não desanimar. A estrela vai voltar a aparecer. Daqui a pouco a estrela volta a aparecer no céu da nossa alma, né? E nos leva a Jesus. Então, assim como esses magos não desistiram, né? A estrela voltou a aparecer, né? Eles diz aqui o texto do versículo 10, ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. A gente também, né? Quando de novo a estrela da fé volta a brilhar no céu da nossa alma, a gente também sente uma alegria, né? Um conforto que a fé traz para a gente, né? E aí ele diz aqui, né? Quando entraram na casa, né? Viram o menino com Maria, sua mãe. Aí já não estavam mais na estrebaria, já estavam numa casa, né? Ajoelharam-se diante dele, e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presente, ouro, incenso e mirra. Já expliquei, né? O ouro é para o rei, o incenso para o menino que é Deus, e a mirra para o homem, Deus que se fez homem e ia morrer na cruz. E a mirra era usada para
preparar o corpo para a sepultura. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra seguindo outro caminho. E a gente sabe, né, que Herodes aí mandou matar todas aquelas crianças, né, com menos de 2 anos de idade, pelos cálculos que ele fez, né, para ver se pegava Jesus. Mas engraçado que ele não pegou nem Jesus e nem pegou João Batista. Deus preservou os dois, né? João Batista, segundo uma tradição, foi escondido pelos seus pais, né? Porque era a região ali de Belém, né? Belém, Aincarém, Jerusalém, Aincarém, a cidade de João Batista, era tudo ali próximo, né? Mas o menino foi levado para o Egito, né? Milagrosamente, naquele sonho de José, né? E Herodes matou aquelas crianças. Quantas crianças Herodes deve ter matado? Segundo os cálculos, deve ter em torno de 20, 25 crianças, porque em Jerusalém, a região toda ali, não tinha muita gente, né? Então os exegetas, os estudiosos, chegam mais ou menos nesse número, né? Agora aqui, outras reflexões que a gente pode fazer em torno disso, né? A chegada dos magos até Belém. Por que há uma tradição que eles possam ter vindo da Pérsia? Uma coisa interessante. Quando os persas invadiram a Palestina, por volta do ano 620, mais ou menos, eles destruíram, não eram cristãos, né? Destruíram as grandes que Santa Helena, né, tinha construído lá no século IV. Santa Helena, mãe do imperador Constantino, que se tornou católico e foi para a Terra Santa e construiu aquelas basílicas bonitas, a Basílica da Natividade em Belém, a Basílica da Anunciação em Nazaré, a Basílica do Santo Sepulcro e outras. Mas quando esses persas chegaram diante da Basílica da Natividade em Belém, a história diz que eles encontraram no topo, na fachada da Basílica, o desenho dos magos, a figura dos magos desenhada. E esses soldados persas notaram que estavam vestidos como eles. Então eles perceberam que aqueles magos eram persas e por isso não destruíram a Basílica da Natividade. É a única grande basílica que não foi destruída. Está lá até hoje. Por causa desse fato. Então isso leva a entender que os persas devam ter sido, né, lá os magos devem ter sido da Pérsia. Alguns nomes que durante a Idade Média surgiu para eles, né, Baltazar, Melquior, mas esses nomes a igreja não confirma como históricos, né? Mas surgiu aí na Idade Média, de repente pode ter até uma fonte fidedigna, mas é difícil a gente conferir isso, né? Bom, o importante é que o que significa a Epifania? Significa exatamente a vocação à fé de todos os povos. Todos os povos são chamados a ter a fé em Jesus Cristo. É a manifestação daquilo que Jesus disse para os apóstolos: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, não quiser crer, não quiser ser batizado, paciência, não vai ser salvo, né? Então isso mostra para nós também a necessidade de nós trabalharmos para que aconteça isso, para que esse Evangelho chegue a todos os povos, para que todos os povos experimentem a salvação. Essa é a meta da igreja, esse é o objetivo da igreja, né? Trabalhar para que toda a humanidade se transforme no povo de Deus, templo do Espírito Santo, corpo de Cristo. Essa é a meta. E aí, qual é o instrumento para nós fazermos isso? A oração, o zelo apostólico e também o sofrimento. São 3 coisas que levam as pessoas a vir para Deus para a conversão. É a oração, né? Sem oração não é possível nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, né? Aquele grande monge francês, né, Jean-Baptiste Chotard, escreveu aquele livro maravilhoso, né, A Alma de todo Apostolado. Qual é a alma de todo apostolado? É a oração, é a meditação, é a adoração do Santíssimo. Aliás, essa adoração dos magos a Jesus, né, menino,
Os padres da igreja lembram que isso deve lembrar para nós a adoração que devemos ter a Cristo na Eucaristia. Esse mesmo menino que os magos adoraram, ele está na hóstia santa, que nós recebemos. Então devemos adorá-lo, como este menino, como esses magos. E oferecer também os nossos dons. Que dons nós vamos oferecer ao menino? Claro, não vamos oferecer ouro, incenso. Incenso, sim, a igreja oferece em adoração. Mas não vamos oferecer mais a mirra para ele. Mas podemos oferecer os nossos dons espirituais ao menino. Que dons são esses? Uma vida oferecida a Deus. São Paulo fala, por exemplo, lá na carta aos Romanos, capítulo 12, São Paulo fala que nós devemos oferecer a Deus a nossa vida como uma hóstia consagrada a Deus. Né? Nosso sofrimento, nosso trabalho, a nossa luta, as nossas lágrimas, oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo, puro, né? Como uma hóstia oferecida a Deus. Está aí. Né? Nós oferecemos nossos dons a Deus, uma vida pura, né? Uma vida humilde, uma vida que não seja orgulhosa, vaidosa, soberba, uma vida assim de desapego das coisas deste mundo, né? Uma vida de pureza na castidade, seja como solteiro, seja como casado, seja como viúvo, oferecer a Deus essa pureza. Né? Oferecer a Deus a nossa oração, a nossa adoração. São esses dons espirituais que os santos padres aqui dizem que hoje também nós podemos oferecer a este menino. Né? E aí outra coisa interessante que a gente nota nesse texto, que eles viram a estrela brilhar e se colocaram a caminho. Não ficaram só olhando aquela estrela, nossa, que estrela bonita, nasceu o Messias, né? Que os judeus ensinam para nós aqui e tal. Não, eles seguiram a estrela para chegar até o Senhor. Nós também. Então, quando Deus coloca na nossa alma, a estrela dele brilha no céu da nossa alma, nos chamando para uma vida mais perto de Deus, de mais intimidade com Deus, de mais oração, vamos seguir a estrela. Vamos fazer um esforço. Né? Jesus disse que são os violentos que arrebatam o reino de Deus. Não são aqueles que fazem violência com os outros, não. Aquele que faz violência consigo mesmo. Aquele que, se é preciso levantar cedo para ir à missa, ele levanta, mesmo com sono. Trabalha pelo reino, ajuda na igreja, faz outras coisas. Né? É o zelo apostólico. Né? E outra coisa que é interessante é notar nesses magos, a fé deles. Né? Não duvidaram. Não tiveram dúvida. Quando eles chegaram em Jerusalém e notaram que ninguém sabia de nada, nem Herodes sabia de nada, como eu disse, eles podiam ter desanimado e voltado. Não, mas a fé deles, nós vimos a estrela dele. Né? Isso faz lembrar aquilo que São Paulo dizia, né? Sei em quem eu pus a minha confiança. Né? Sei em quem eu pus. Está lá na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Nós também temos que caminhar nessa vida, mas eu sei em quem eu pus a minha confiança, em Cristo Jesus. Ele é o meu Salvador. Se eu acreditar nele, que ele é o Senhor da minha vida, ele morreu pela minha salvação, São Paulo diz, e demos testemunho disso, nós seremos salvos. Né? Então, podemos oferecer a Deus esses dons. Outra coisa interessante que a gente pode notar nesse texto aí é o seguinte: Deus se apresentou aos magos e levou os magos até, né, ali a Jerusalém. Deus fez um chamado a eles. Mas Deus faz um chamado para todo mundo, sabe? Deus não chama só os magos, não. Olha quantas pessoas Deus já chamou. Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés, Deus chamou os profetas, Deus chamou Elias, Deus chamou Eliseu, Deus chamou Mateus, cobrador de impostos, Deus chamou João, Pedro, Tiago, João, pescadores. E Deus chama a gente na realidade que a gente está vivendo. No mundo que a gente está vivendo, no nosso trabalho, Deus chama. Eu preciso de você.
Alguns ele chama para uma vida de consagrado, né? Tem gente que deixa tudo e vai ser consagrado. Eu tenho um amigo padre, né, lá em Niterói, padre Demétrio Gomes, estava no 3º ano de engenharia química, sentiu o chamado de Deus. A estrela de Cristo brilhou no céu da sua alma. Vem, me segue. Ele deixou tudo e hoje é um sacerdote maravilhoso em Niterói, já tem acho que mais de 10 anos, padre Demétrio Gomes. E assim, muitos foram assim. Né? Conheço padres que estavam fazendo medicina, outros fazendo engenharia, outros fazendo matemática e largaram. Né? Então Deus chama. Então a gente tem que ficar com as anteninhas ligadas. Será que Deus também não vai me chamar para alguma coisa? Eu sinto na minha vida que Deus me chamou para um trabalho de evangelização. Mesmo como casado, com 5 filhos, 12 netos, Deus me chamou. Desde lá dos meus 20 anos de idade. Brilhou uma estrela no céu da minha alma. O desejo de evangelizar. Não me tornei sacerdote, não me casei. Os 5 filhos que eu tive nunca impediram que eu pudesse trabalhar para Deus. E hoje também viúvo, né? Continuo trabalhando para Deus. Então Deus chama. O importante é seguir a estrela. O importante é não desanimar. Né? E obedecer. Uma coisa interessante também que a gente nota aí, que os magos, né, quando em sonho o anjo falou para eles, não voltem a Herodes, não. Né? Vão embora por outro caminho. Não vão contar para Herodes onde é que está o menino, não. Coisa interessante. Mudou os planos deles. O plano deles era voltar a Herodes. Porque eles não sabiam da maldade de Herodes. Mas Deus interveio. Não volte a Herodes. Será que na nossa vida também não acontece isso? Será que às vezes a gente não tem uma vontade na nossa vida e Deus fala, não, eu quero outra coisa. Larga disso daí, faça outra coisa. Né? A palavra de Deus está te dizendo outra coisa. A orientação de um bom sacerdote, um bom diretor espiritual está dizendo outra coisa. Deixa a tua vontade e obedeça a Deus. Entende? Os magos fizeram isso. Por isso, Herodes não conseguiu pegar o menino. Né? E ele se salvou. Né? E uma última coisa que eu gostaria de colocar ainda hoje, para essa nossa reflexão, né? Que Deus sabe usar o mal para o bem. A gente fica pensando, a morte dessas crianças, né? Que sejam aí 20, 25 crianças. Cristo era criança ainda também. Ele não tinha derramado o seu sangue ainda para a salvação da humanidade, mas aquelas crianças já eram mártires. Tão logo o Cristo, né, depois da sua paixão, desceu à mansão dos mortos, essas crianças todas foram para o céu. Né? Sem dúvida. E uma outra coisa interessante que o grande São Leão Magno diz, é que quando Herodes, né, mandou que matassem as crianças todas da região, ora, ele publicou, o Messias chegou, ele deu publicidade, o povo ficou então sabendo, então de fato o Messias chegou. Embora muitos não acreditassem, mas Herodes acabou sendo um propagador de que o Messias tinha chegado, porque se ele ficou preocupado e mandou matar todas as crianças, é porque ele acreditava que o Salvador tinha chegado. Só que ele pensava que esse Salvador fosse um Salvador terreno, que fosse querer derrubá-lo do trono e etc. Bem, meus irmãos, mais ou menos é isso que eu teria para colocar hoje para nós. Desejo que seja um domingo de graça, que diante, mais uma vez, né, do Cristo na manjedoura, desse menino extraordinário que desceu do céu para a nossa salvação, que nós possamos adorá-lo hoje e amanhã profundamente, como os magos, oferecendo a ele não mais ouro, incenso e mirra, mas oferecendo os dons espirituais que recebemos do próprio Deus. Né? E aí fica para cada um, né, essa pergunta, o que você pode oferecer a este menino, né, no dia de amanhã? Os magos ofereceram, de longe, trouxeram as suas melhores riquezas. Olha, notem bem, os magos trouxeram o melhor que tinham, ouro,
né? Incenso, mirra, que era muito valioso naquele tempo, né? Nós também podemos oferecer alguma coisa a Deus neste dia de amanhã. Tá bem? Fique com Deus. Tenha um santo domingo e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero lembrar que segunda-feira, às 19 horas, temos a nossa live sobre as perguntas. Então você pode, aí pelo Facebook, também pessoal pelo YouTube, pode ir mandando as suas perguntas, que nós vamos colhendo as perguntas até a segunda-feira, ok? Um grande abraço, fique com Deus.